Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora de Debate aqui na Strong Life. Eu sou Theo Filósofo e mestre José Massango. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 11 TV Cabo, canal 12. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar no nosso programa de hoje, deixando os vossos comentários relativamente ao tema pertinente e atual que nós iremos debater no dia 2. Podem seguir também a minha página do Facebook, que é Teo Filósofo José Mação. Para já, irei saudar o meu convidado especial do dia 2, que é Reverendo Maloa, ele que é líder espiritual, também mestre em economia. Homem de Deus, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora de Debate. Saudações, Massango, saudações à hora de debate e a todos aqueles que têm acompanhado este magnífico programa que traz assuntos pertinentes. Eu quero cumprimentar a nação moçambicana com a paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele possa nos ajudar aqui a tratar este tema muito profundo e também que requer muito cuidado, porque sabemos que toca com a vida íntima de muita gente. Que Deus possa nos ajudar. Uhum. Obrigado, do Reverendo JC Maló, a todos que já estão conectados ao nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. O tema de hoje é soluções para os casos de insistência de marido e esposa da noite. Iremos debater em torno deste tema. Acreditamos que o Reverendo JC Maló vai nos ajudar a trazer algumas soluções em torno deste problema. Reverendo, o nosso tema de hoje é um tema pertinente, atual, que acaba tocando a toda a gente, que acaba falando também com toda a gente. Das ditas doenças espirituais, é comum ouvirmos falar de marido e esposa espiritual. Sendo direto, reverendo, o que é esposa da noite, o que é marido da noite? Ok. De facto, este é um tema muito sugestivo. Já se debateu muito sobre isso, já se falou muito, tem-se falado muito sobre esta problemática, mas infelizmente as pessoas ainda continuam a ter problemas que envolvem esta tipologia de ataque satânico, de ataque espiritual nas suas vidas. E quando nós entramos para o contexto africano, o assunto torna-se ainda muito mais profundo, porque na tradição africana há um leque de problemas que são solucionados através da recorrência ao tradicionalismo. E este é um dos problemas que, vamos lá assim dizer, entre aspas, se diz que tem cura, né? Pelo menos aquilo que se fala nos bastidores das famílias, é que é um problema que se trata tradicionalmente. E geralmente quando se diz que este problema se trata tradicionalmente, entende-se logo a priori que está-se a dizer que deve-se recorrer a um curandeiro para solucionar o problema. Do leque de problemas espirituais que na gíria africana se trata tradicionalmente, não é somente este, mas tem muitos outros que se calhar até algumas pessoas aí em casa não sabiam ou não sabem. Por exemplo, bebedeira. Hum. Bebedeira, dentro daquilo que é a nossa conjuntura social, trata-se tradicionalmente. Mentira, por exemplo. O indivíduo que é mentiroso, mente muito, trata-se também tradicionalmente. Tem outros problemas, como, por exemplo, o fato de alguém ser ladrão, por exemplo. Esse também é um problema que na nossa sociologia é tratado tradicionalmente, entre vários outros problemas. Então, eu fiz aqui, elenquei algumas das coisas que são tratadas tradicionalmente, mas se perceber, são assuntos espirituais. Por exemplo, estou lembrando agora o homossexualismo, ok? Nós pensamos que é algo que está em voga agora, que é moderno e por aí em diante.
já há tempos atrás, na tradição africana, se descobrisse que um homem tem tendências homossexuais, este indivíduo era tratado tradicionalmente. Faço esta dicotomia para que as pessoas lá em casa percebam que, embora sejam assuntos que, dentro da nossa gíria tradicional, se coloca como doenças com tratamento tradicional, e você vai, e se calhar alguém vai me perguntar lá em casa, eu coloquei aqui, por exemplo, bebedeira, será que é doença? Era visto assim. Mentira, será que é doença? Era visto assim. Na nossa tradição africana, ser homossexual é visto como doença. Ok? Então, e encontrava-se soluções, de facto, dentro das estruturas familiares para cuidar desses assuntos. Eles sabiam, e alguns até hoje sabem, como dentro do seu meio podem resolver estes problemas. A questão do marido e de mulher espiritual toma uma repercussão muito mais profunda, porque geralmente a entrada deste problema para o seio familiar é também com base, de entre outras, mas geralmente é com base no conhecimento dos anciões da família. Portanto, a jovem que é acometida por este problema, geralmente o é por consentimento familiar. Há uma prática dentro do seu familiar que leva para que uma determinada jovem, ou mesmo um determinado jovem, né, nestas práticas tradicionais para resolver assuntos familiares, lhe seja concedido ou haja uma permissividade familiar e aquele indivíduo passa a partir daquele momento a ser o elo de ligação entre os espíritos e a resolução dos assuntos de casa. Okay? Então temos casos, por exemplo, em que dentro de uma família se percebe que as coisas não estão a correr como nós gostaríamos que ocorressem, os nossos negócios não estão a andar, a nossa machama não produz como devia, não estamos a fluir dentro dos objetivos familiares. Então chama-se um curandeiro, alguém que entende destas práticas, e este curandeiro dá um banho familiar, faz um trabalho dentro daquela casa, faz uma limpeza, como costuma se chamar, uma limpeza da casa, né? Faz um banho ali, e nestes rituais pode ser que uma daquelas pessoas que está ali, uma jovem, geralmente tem que ser uma virgem, alguém que ainda não conheceu o homem, é consagrada para que se torne a mulher dos espíritos. E a partir daquele momento, aquela jovem toma um lugar de proeminência na família. Ela é considerada pelos demais como um membro valioso da família, toda a gente tem que olhar por ela, toda a gente tem que cuidar dela. No entanto, ela já não pode mais fluir dentro daquilo que são os seus próprios objetivos, porque um espírito passa, a partir daquele momento, a dominá-la e a desejá-la para que pratique atos concernentes às vontades do espírito. Quando atinge a puberdade dessa jovem, se pretender casar, há que fazer-se dentro daquele seio familiar um ritual de lobolo e de pedido àquele espírito para que haja permissão para que ela se case. Esta permissão pode ser concedida, como também pode não ser concedida. Algumas coisas são feitas como o ritual de substituição, em que o espírito que dominava, não é, aquela jovem, e preste aqui atenção, quando a gente diz que o espírito domina aquela jovem, não é que somente está com aquela jovem, ela domina a jovem, mas também todos os negócios familiares. O que significa que membros daquela família prosperam, desenvolvem, as coisas lhes correm bem, porque aquela jovem é a moeda de troca daquela família. Os outros as coisas lhes correm bem, mas para aquela jovem nada lhe corre bem a não ser aquilo que seja a vontade daquele espírito. Esta vontade deste espírito pode levar com que esta jovem de fato tenha que engrenar
para a prática do curandeirismo como atividade, como profissão, na medida em que aquele espírito não permite que ela tenha um outro marido, não permite que ela exerça uma outra atividade, não permite que ela, pode não permitir que ela estude, não permite que ela trabalhe, não permite que ela possa fluir dentro daquilo que são as vontades e desejos próprios. Ela fica limitada àquilo que aquele espírito pode lhe conceder. E se o espírito que lhe acomete, que foi lhe dado, né, é rigoroso em relação àquilo que ela pode ou não fazer, a vida daquela jovem fica completamente bloqueada. Mas nós aqui estamos a falar do extremo daquilo que nós chamamos de marido e mulher espiritual. Como é que a gente consegue perceber que ela de fato tem marido e mulher espiritual? Antes de chegarmos aí, Sim. em algum momento o reverendo falou do conhecimento dos mais velhos da própria família. Sim. Então, a família de antemão sabe que o filho ou a filha tem este problema. Aí podemos dizer que os mais velhos sabem disso, que esta pessoa tem este problema. Por exemplo, é comum ouvirmos que em algumas famílias os mais velhos não têm conhecimento. Será que esse espírito pode ser atribuído por outras pessoas, pessoas que não tenham conhecimento, ou são pessoas da própria família que têm o conhecimento? Agora já podemos fazer uma ponte com o ponto que o reverendo queria nos trazer. Como é que Sim. nós podemos saber que esta pessoa tem marido e esposa da noite? Bom, como estamos a falar aqui em televisão e vai para todo o país, não vamos usar assim muitos nossos termos aqui do Sul, vamos falar assim de forma mais global para que todos possam perceber isto aqui com alguma clara evidência. Os membros da família da pessoa que tem este problema geralmente sabem de fato o que é que está a acontecer. Pode ser que não seja um conhecimento generalizado, todos saibam, mas há um núcleo que tem conhecimento disto. Agora, é importante aqui referenciar que, embora este ato de atribuição do marido da noite para uma determinada pessoa, que acaba sendo um livramento para os demais, não é? Que ela acaba sendo, vamos lá assim dizer, o engodo, né? do espírito. Este fluir, este passar deste espírito para com a pessoa que é vítima, não é? No caso concreto, que acaba sendo possuído por este espírito, não flui apenas pela via familiar. A pessoa pode também receber estes espíritos através de várias práticas fora do seio familiar. A pessoa pode, através de pactos que ela mesma fez, receber essas entidades. Através de más companhias, ela pode receber essas entidades. Ela pode receber estas entidades através de um conjunto, uma série de práticas que contrariam a vontade de Deus biblicamente plasmadas. Eu vou aqui nomear algumas, mas, por exemplo, vícios. Uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe, uma pessoa que entra em contacto com comidas consagradas, por exemplo. Alguém vai para um encontro, uma missa, e nessa missa ela come algum alimento que tinha sido consagrado a um espírito. Ela pode ter contato com o marido espiritual a partir daquele momento. Portanto, estou aqui a tentar explicar que não é exclusivamente algo que acontece dentro da hereditariedade familiar. É possível que alguém tenha um marido espiritual através de outros caminhos que ela mesma foi buscar. No entanto, geralmente, na sua maior parte, estas consagrações acontecem nestas missas, nestes encontros de cupachas,
que as pessoas organizam dentro dos seus familiares, e é aí onde estes rituais de transferência de espíritos acontecem. Quando temos, por exemplo, uma família em que há um histórico de curandeirismo, ok? Geralmente há alguém que é escolhido dentro do seu familiar para dar continuidade a este processo, e nesta escolha a pessoa que é vítima acaba entrando ou tendo esta limitação de não poder a se casar, porque tem que servir a uma palhota, né? E aí, quando chega o momento certo, esta pessoa vai para o curso, faz o curso e acaba seguindo o caminho do curandeirismo. Isto também para explicar um aspecto muito importante aqui. Geralmente, para não dizer 99,9% das vezes em que temos alguém que é curandeiro, ok, que pratica o curandeirismo, é porque esta pessoa tem um marido espiritual ou, no caso de um homem, uma mulher espiritual. E é por isso também que nós temos casos de homens curandeiros, e vai perceber que muitos homens curandeiros também têm tendências à homossexualidade, têm tendências a se envolverem com outros homens. Isto por causa da mulher espiritual que se encontra dentro deste homem, que domina este homem. O mesmo também acontece com as mulheres. Tem casos de mulheres lésbicas que gostam de mulheres, e estas mulheres lésbicas é porque recebem entidades espirituais que lhes fazem ter este ímpeto masculino. Alguns relatos de mulheres que são atormentadas por estes espíritos, dizem elas que quando se engajam na conquista de mulheres, sendo elas mulheres, ok? As mulheres têm uma facilidade de aceitá-las nas suas conquistas. Também, quando se envolvem sexualmente, quando estão nos seus atos íntimos, um espírito toma conta desta mulher e ela se sente um homem, não é? E o seu engajamento sexual para com aquela mulher é da performance como se de homem se tratasse. Geralmente, mulheres que têm problemas de marido espiritual, quando dormem, elas recebem uma entidade que as possui, que mantém relações sexuais com ela durante a noite, não é? E esta é dos aspectos mais visíveis, né? Assim por assim, de diagnosticar que de fato esta mulher tem este problema. Mas tem problemas sociais que dali derivam. É que esta mulher, por exemplo, pode ser muito bonita, muito inteligente, ter um bom emprego, ela fluir em outros aspectos sociais, mas não lhe é permitido ter uma relação estável, segura. Sempre que ela se envolve com um homem, é problema, é discussão, é luta. Ela não consegue se manter dentro de uma relação. E o mesmo também em relação ao homem que tem este problema. Ele atinge os 40, 45, 50 anos, não consegue casar, já teve várias relações, tem filhos ali a colar, mas ele não consegue se firmar numa relação, não consegue manter uma relação a fluir, porque este espírito não permite que esta pessoa assim o haja. Reverendo, é comum ouvirmos no seio da nossa sociedade que o marido e a esposa da noite ataca pessoas bonitas. Por exemplo, mulheres bonitas. É normal ver uma mulher muito bonita. Quando falo da beleza, me refiro a uma beleza física, não interior. Fisicamente, essa mulher é muito bonita. É apreciada quando está na rua. Mas quando um homem aproxima, nada acontece. Ou se envolve com esse homem, a vida desse homem acaba tendo muitos problemas. Começa a Hum, perder emprego, sim, começa a ter azar. sim. Tudo que tinha esse homem acaba Alguns morrem. perdendo. Há homens que também acabam morrendo. Como é que olha para isso? E também é comum ouvirmos que as mulheres é que têm mais esses problemas, diferentemente dos homens. Sim,
de facto, vou começar por uma coisa que disse. A impressão que se tem é que as mulheres são muito mais vitimizadas, mas isso tem que ver mesmo com a estrutura religiosa tradicional africana, não é? A nossa estrutura religiosa faz com que a mulher tenha este papel no seu familiar, não é? No seu familiar africano, a mulher é vista como a deusa, não é? Ela é que é endeusada, ela é que é o canal de bênção. Portanto, por via disso, as religiões africanas sempre colocaram a mulher num patamar de honra e de exclusividade quando o assunto é a profecia, quando o assunto é recebimento de entidades, quando o assunto é buscar o conhecimento do oculto. E por via disso, os pactos que são feitos dentro do seu familiar envolvem, geralmente, parafernália que levam ou que facilitam o engodo das mulheres. Quando tu vais para um curandeiro, o que é sacrificado geralmente é galinha, não é? Podem-se colocar ali alguns ovos, são ovelhas, não é? E a galinha, na simbologia espiritual, tem que ver com a linhagem feminina. Portanto, quando alguém vai a um curandeiro e sacrifica lá uma galinha ou uma ovelha, ele amara toda a sua linhagem feminina. Daí o porquê das mulheres geralmente serem as que mais vitimizadas são no processo. Sacrifica-se, entrega-se mais mulheres do que realmente homens no seio das famílias. O outro aspecto é que há de perceber que há uma troca que aqui é feita. E neste processo de troca, ao acontecer, a mulher joga um papel dele mais fraco. Okay? Nas famílias há mais mulheres do que homens. E há uma necessidade de preservar a linhagem, a continuidade dos homens, portanto, e não colocar este homem numa posição em que ele fica limitado a procriar, ok? Esse é um outro aspecto. Mas há de perceber também que no satanismo, nas práticas satânicas, as mulheres são mais suscetíveis a fluírem ou a terem sensibilidade para as coisas espirituais. Portanto, uma mulher tem maior sensibilidade de captação de vibrações espirituais. É por isso que vai ver que dentro dos espíritas, quando nós falamos dos candomblés, dos umbandas, dos vudus e de todo o conjunto de religiões espíritas, encontramos mais sacerdotisas do que propriamente sacerdotes. As mulheres têm uma maior, ou colocando de outra maneira, os espíritos têm uma maior apetência de trabalhar com mulheres do que propriamente com homens. O outro aspecto também é que as mulheres, quando se entregam às coisas espirituais, o fazem de corpo e alma. Elas são muito mais dadas a propósitos e a causas. Portanto, uma mulher envolvida no satanismo, no curandeirismo, ela é muito mais profunda nos assuntos que tem que ver com as práticas do que propriamente os homens. Outro aspecto também é que a fertilidade feminina permite-lhe incubar, de certa maneira, maior quantidade de espíritos e transmiti-los a outros. Estamos a dizer que uma mulher consagrada para a feitiçaria, okay? Ela pode com maior facilidade converter outros ou efetuar transferência
de espíritos. E essa transferência de espíritos é feita através da sua sexualidade. Agora, aqui tem um outro aspecto muito importante dentro da pergunta que me fez. É que uma mulher... e isto tem que ver também um pouco com aquilo, a maneira como flui a nossa sociedade. Geralmente, a fonte do problema é o pecado. O pecado é tudo que é prática que contraria a vontade de Deus. Nós estamos numa sociedade em que as práticas sexuais já não são recatadas. Já não há um tabu à volta disto, né? Há bem pouco tempo, não estamos a falar de muito tempo assim atrás, estamos a falar dos anos 60, 70, anos 50, 60, 70, 3, 4 décadas atrás, era difícil uma mulher que não fosse virgem contrair matrimônio. Hoje, uma mulher começa as suas práticas sexuais com 12, 13, 14 anos e mesmo assim há uma chance enorme dela se casar, porque o homem já não rejeita a ideia de que não posso ter uma mulher que não seja virgem. Há um tempo atrás isso era muito, muito complicado. Agora, uma mulher que tem este problema de marido e mulher espiritual, a sua puberdade, a sua apetência sexual, ela flui. Porque mesmo sem se envolver diretamente com alguém, através desta prática sexual que acontece no oculto, quando ela está descansando, porque o sexo acontece ali, este marido é chamado de marido da noite, porque durante a sua sonolência, ele entra e se envolve sexualmente com esta jovem. E isso acontece antes mesmo dela estar casada, enquanto ela ainda é solteira. E isso manifesta-se quando ela acorda, os desejos sexuais dela já estão aflorados. E aí há uma grande probabilidade desta jovem envolver-se em várias relações sexuais. E nestas relações sexuais que ela vai mantendo com vários homens, ela vai passando aquele espírito para estes homens. E estes homens que mantêm estas relações sexuais com ela são iniciados no satanismo. Reverendo, podemos afirmar que é a partir daí que um homem que tinha quase tudo, tinha um emprego, conseguia estudar, e ao se envolver com essa mulher, acaba tendo azar. É a partir desse momento, reverendo? Sim. Sim. A partir desse momento, entre aspas, é que para este homem chegar a este envolvimento, nós temos muitos homens aí na praça que gostam de 14, não é? Menininhas, 14, 15, 16 anos, eles vão lá e se envolvem com estas jovens. Para este homem, alguém já adulto, maduro, ter apetência a isso, é porque ele também já é problemático. Ele espiritualmente também está corroído, não é? Ele não tem estrutura espiritual e é por isso que ele assim o faz. No entanto, quando e aí é muito importante aqui frisar que nem todos os espíritos agem da mesma maneira. Existem tendências espirituais. Alguns demônios são muito mais agressivos. Alguns têm uma apetência para serem muito mais ciumentos, não permitirem, por exemplo, que esta jovem se envolva ou se envolver com alguém, há uma retaliação que ali é feita, não é? Alguns são íncubos, nós chamamos isso aí na gíria teórica, chama-se de íncubos, eles são sugadores de energias, ok? Se este indivíduo se envolve com uma mulher cujo espírito tende a fazer esta extração de energias positivas deste indivíduo, que é o retirar de toda a luz e prosperidade que flui neste homem, com certeza que ele vai ter problemas, vai perder tudo. Mas ele pode não perder financeiramente,
Há casos de manifestação destes espíritos que não atingem necessariamente a área financeira, ou se forem atingir, não vai ser com muita intensidade, mas pode atingir outras áreas, como por exemplo a área dos relacionamentos. Este indivíduo envolveu-se com uma mulher que tem este problema e já não consegue ter uma relação fluida com a sua esposa e a partir daquele momento começa a ter problemas na sua casa. Este indivíduo pode perder o norte daquilo que são os seus projetos, a sua visão, a sua clarividência em termos de visão de vida. Ele pode, a partir daquele momento, começar a ter apetências para ter 2, 3, 4 mulheres e se tornar polígamo, ok? A partir deste envolvimento. Ou, dependendo também do tipo de demônio ou do espírito que trabalha na vida deste homem, o indivíduo pode seguir por este rumo que acabou daqui de frisar, que é começar a perder os seus bens. E nós já tivemos muitos casos desses na igreja, de pessoas que começaram, a partir do momento em que tiveram uma relação extraconjugal, começaram a falir nos seus negócios, começaram a perder dinheiro e eles tiveram que receber um aconselhamento para que as coisas voltassem ao normal. Reverendo, temos muitas questões na nossa página do Facebook. Espero que com a ajuda de Deus temos aqui a primeira questão, que é do Réu, que diz o seguinte: boa tarde, Maçã. Peço para perguntar ao ilustre que o homem que sonha a manter relações sexuais, independentemente de acordar molhado ou não, tem mulher da noite? Reverendo. Quando a gente faz um diagnóstico espiritual, não olhamos apenas para um aspecto, né? Não inferimos, não tiramos uma conclusão baseado num único ponto, ok? Tem algo que pode ser recorrente, mas depois tem outros aspectos que, ao questionarmos, a gente chega a determinada conclusão. Mas, neste caso específico, se for de fato algo que acontece com alguma regularidade, há sim uma grande probabilidade deste indivíduo ter uma mulher espiritual. E há de perceber que estas pessoas, estes indivíduos, mesmo fora do seu sono, têm uma tendência a envolver-se com a masturbação. Fora a questão da masturbação, ele também pode ter problemas de impotência sexual, ok? Somente se satisfazer no envolvimento sexual que acontece nas madrugadas com a mulher espiritual, mas durante o dia a dia, com a mulher, carne a carne, ele não consegue atingir o clímax, ok? Então, temos que, aí nós já percebemos que este indivíduo tem este problema. Também pode-se dar, aqui tem dois aspectos muito importantes que também acontecem, que tem que ver com uma elevada aceitação de mulheres, por exemplo, um indivíduo que é mulheringo, tem muitas namoradas, nenhuma mulher lhe rejeita, tem uma facilidade de andar com... E às vezes tu olhas para o indivíduo, não é atraente assim, não é grande coisa, mas estão lá, todas as meninas da praça estão lá, as branquinhas estão lá, as mulatas estão lá, as negras estão lá, muda de um momento para o outro, de mulher, de namoradas e tal. Temos alguns aqui na nossa praça, que até são famosos, são influencers e tal, que têm esse problema, só não sabem, ok? Por exemplo, não vamos chamar nomes aqui, ok? Não, mas para um bom entendedor. Tendo várias... Sendo um homem apreciado, onde as mulheres vão atrás, isso aí também é um problema espiritual. Ser mulheringo, ter muitas mulheres, gostar de muitas mulheres, andar com muitas mulheres é sinal de que este indivíduo tem um problema espiritual, ok? E este problema está de fato conotado a marido e mulher espiritual. Então tem dois extremos. Tem um extremo em que a pessoa tem esta tendência de ter muitas mulheres, e tem um outro extremo, que é o extremo da pessoa não conseguir, de fato, se envolver com nenhuma mulher. Ok? Então, nestes dois extremos, temos este problema.
O mesmo também, esta tendência também é manifesta nas mulheres. No extremo de ela ser prostituta, gostar de ter muitos homens, nenhum homem lhe rejeitar, ao ponto também dela estar no extremo da rejeição e não conseguir se envolver. O ponto comum aí é que estas pessoas não conseguem manter casamentos. Os casamentos não se mantêm. Entram dentro do casamento, ficam um tempo, saem, se conseguirem chegar lá. Muitas, no caso das mulheres, muitas mulheres que têm um problema de marido espiritual não conseguem casar. Mas se conseguem casar, dá-se o caso de que ela de fato vai até o casamento, porque aqui cada caso é um caso. Uma mulher que tem um problema de marido espiritual pode se deparar com um homem que, em termos de preparo espiritual, até consiga levar essa mulher ao casamento. Ok? É por isso que depende, tem várias circunstâncias aqui envolventes. Então, este homem conseguiu de fato levar ela para o casamento, mas dentro do casamento há muito barulho. Ok? Mas também pode não conseguir levá-lo, ou levando ao casamento, que é o caso que nós estávamos aqui a referir, uma vez chegados dentro do casamento, o envolvimento sexual, o prazer sexual lá não acontece, né? As brigas são constantes, e as brigas às vezes são por questões supérfluas, coisas que não têm nada a ver. E aqui eu quero explicar uma coisa muito importante que tem que ver com casamentos e divórcios, né? Uma mulher, existem dois tipos de possessão, geralmente. Há um nível de possessão em que a gente é manifesto nas igrejas, em que a pessoa, estamos num momento de oração, o espírito demônio manifesta, não é? Ou estamos num momento de libertação, o espírito manifesta. Quando a pessoa volta a si, a gente pergunta, olha, tá bem, tudo bem, sabe o que aconteceu? Não, não sabe. A pessoa não se lembra de nada que aconteceu durante o período em que ela esteve a manifestar, esteve em possessão. Estes demônios, geralmente, que na vida dessa pessoa, são ainda mais fáceis até de serem expulsos. O outro extremo é quando a pessoa possessa consegue vislumbrar o que está a acontecer, mas ela não controla. É como se alguém ou um espírito amarrasse a alma desta pessoa, essa pessoa não consegue reagir. Mas ela está lá, até ela consegue ver que está recebendo oração naquele momento, mas não consegue reagir. Nos casamentos, o marido espiritual cria situações em que faz esta possessão, entre aspas, parcial, entra na mulher, a mulher, por exemplo, insulta o marido, fala alguma coisa, ou se zanga com alguma situação. Pode ser uma possessão total. A mulher não se lembra, insulta o marido, e de repente, quando o marido reage, ele sai e só se vê numa luta a discutir, está a levar porrada. E ela não sabe por que está a levar porrada. Ok? Ou ela não controla as suas ações, fala o que não devia. Ela até pode conversar e a pessoa está com o indivíduo, está ali com a senhora, e a senhora fala nomes concretos das coisas, ela entende das coisas, mas ela está possessa. O indivíduo que está a conversar com aquela mulher não consegue perceber que aquela mulher está possessa, mas as ações que estão por detrás dela não são ações voluntárias daquela pessoa, é de um espírito que a tomou e a levou a ter uma determinada ação que provoca uma ira da parte do marido, provoca briga, lutas e discussões dentro do seio familiar. E aí a pessoa pode ficar no casamento por conveniência. A maior parte das pessoas acabam saindo desses relacionamentos. Ou então, alguma catástrofe faz com que as pessoas depois saiam disso. Nós tivemos casos aqui na nossa sociedade de homens que foram queimados com óleo, de maridos que dispararam para as suas esposas, esposas que esfaquearam os seus maridos no meio de brigas. Geralmente, estes casos têm que ver com marido e mulher da noite. Reverendo, temos aqui uma outra questão na nossa página do Facebook, que é Strong Life, a questão do Well. Ele diz o seguinte: boa tarde, hora do debate, o programa está no ponto. É assim, conheço alguém que quando fez 18 anos decidiu apresentar o namorado à mãe. E a mãe não aceitou, alegando que ela ainda era nova e que aquele não era o parceiro
ideal para a filha. Assim sendo, ela se separou do tal. O que acontece é que atualmente ela tem 30 anos de idade. Ainda não apresentou ninguém em casa e aparentemente não tem namorado. Será que ela ficou traumatizada ou tem marido espiritual, reverendo? Mais uma vez, cada caso é um caso e não podemos associar um aspecto isolado e daí tirar conclusões. Esta pessoa teve namorados e à medida que foi namorando, como é que se manifestou, ah, como é que eram os namoros desta pessoa, né? O que é que fez com que ela permanecesse solteira? Ou deste último namorado até aos 30 anos que essa pessoa tem, ela não conseguiu de tudo a namorar. Agora, olha, eu vou usar um caso específico que estive a trabalhar nele, talvez para responder esta questão. De uma jovem que aproximou-se e ela recebia uma entidade à noite. Quando ela ia dormir, um espírito entrava e se envolvia com ela. Mas além de ela ter estas experiências ela considerava aquilo algo intrusivo, algo nojento, porque era um espírito, uma entidade que vinha e ela sentia de fato, e até tu vais perceber que pessoas que têm este tipo de problemas, mesmo sem entrar em relações sexuais, como eu disse, às vezes tu apanhas uma jovem de 13 anos com problemas de corrimento, com manifestações de problemas ginecológicos, como se ela estivesse em atividade, em práticas sexuais rotineiras, né? Por causa mesmo destas entidades, né? Então, ela, no caso específico dessa jovem que eu estive a trabalhar com ela, não conseguia manter-se numa relação. Os namoros pelas quais ela passava não eram namoros que se consolidavam. De um momento para o outro, ela perdia, os namorados saíam, e se o namorado até poderia namorar com o jovem durante algum tempo, mas a partir do momento em que houvesse alguma intenção por parte do namorado em avançar em direção à família para fazer uma apresentação ou para ser mais conhecido, começavam os problemas no relacionamento. Agora aqui tem um outro aspecto muito importante, talvez só para não ficarmos muito nos problemas. Geralmente a libertação para estes casos tem que ver também com a conduta que a pessoa segue. Para um espírito mau trabalhar na vida de uma pessoa, é importante que ele tenha legalidade, uma porta de entrada. E a porta preferencial de entrada é o pecado. E aqui está um grande problema da nossa sociedade, como eu estava a explicar, na maneira lascívia como se tem portado. Quando as pessoas vão para uma igreja, elas esperam que o pastor, através de uma libertação, etc., a pessoa fique à vontade, esteja bem e não seja cometido por estes espíritos. Mas não é só uma questão de expulsar o demônio. É importante também que a pessoa viva dentro dos ditames espirituais sãos plasmados por Deus. Uma pessoa que é namoradeira, que gosta de homens e tem um problema de marido espiritual, se não corta envolvimentos sexuais fora do casamento, a libertação não é efetiva na vida dessa pessoa. O que pode acontecer ali é expulsarmos aquele demônio e ela sentir uma certa liberdade por um período de tempo, mas os espíritos irão voltar com certeza e ainda mais fortes. E aí o estado dessa pessoa se torna pior do que no momento em que procurou ajuda do pastor ou da igreja. Reverendo, uma pessoa ou melhor, uma mulher com marido da noite e a mesma mulher casada, é possível essa mulher ser engravidada pelo marido da noite? Se pensar que foi o marido físico, reverendo? Esses são casos muito raros. Esta pergunta que está a fazer é muito profunda. São casos muito raros. Estamos a falar de casos em que a mulher é engravidada por um espírito.
São casos muito raros, mas acontecem. É possível. É possível. Reverendo, isso é possível. É possível. É possível. E nasce uma pessoa mesmo, uma pessoa assim normal. Ou... Sim, a pessoa é normal aos teus olhos, Hum, mas no mundo espiritual ela tem há uma outra maneira de vislumbrar aquela pessoa, de se ver aquela pessoa. Ah, estes casos, estes casos envolvem consagrações muito profundas no mundo espiritual. Olha, vamos lá colocar assim um exemplo caricato, que não nos vai levar muito ao extremo, mas vai nos ajudar a ter uma percepção. A mulher está casada, ok? E ela tem este problema de marido espiritual e por em diante. Para ela chegar ao casamento, é porque houve algum pacto que aconteceu naquele envolvimento. Eu vou tentar, por isso, de forma muito clara para os que estão a assistir lá, vamos lá abrir aqui algum jogo. Olha, para eu estar aqui sentado contigo, Massango, é porque nós conversamos, fizemos um acordo, que devemos estar aqui nesta hora. No entanto, nós falamos fisicamente, verbalmente, mas houve um acordo também no espírito, para que nós pudéssemos estar aqui. Geralmente as pessoas comuns não conseguem perceber isso. Quando duas pessoas falam, quando as duas pessoas sentam, quando as duas pessoas concordam, nós concordamos aqui no físico, mas também há um acordo que acontece no espírito, no mundo espiritual. O meu espírito concordou com o teu espírito que nós podíamos estar aqui sentados a conversar. Se esta concordância não acontecesse no espírito, provavelmente o encontro 2 não aconteceria, o programa 2 não aconteceria. Quando alguém vai a um curandeiro, antes mesmo da pessoa falar, se o curandeiro estiver preparado no espírito, ok? A informação do problema daquela pessoa já flui. A mesma coisa também acontece com um pastor. Se alguém vai para um pastor para conversar, ele até pode falar porque é aquela questão de praxe. Mas enquanto a pessoa fala no espírito, nós vamos recebendo toda a informação, até de coisas que a pessoa não disse. Meia palavra, a gente costuma dizer, meia palavra basta. A gente já sabe o que está a acontecer, qual é a solução, como é que a gente vai resolver aquele problema. Porque os encontros também acontecem neste plano espiritual. Logo, aquela pessoa tem um marido espiritual, então estamos a partir do princípio que há algum acordo que está acontecendo aqui. Se não há acordo, há de haver uma guerra, há de haver uma batalha, que depois vai se refletir também no plano físico. Ela está à procura de engravidar. Não está a conseguir engravidar, não é? Porque há algum problema, pode ser da parte dela, pode ser por causa do espírito que não lhe permite ter filhos, isso também acontece. Pode ser da parte do marido, que também está envolvido em assuntos que não lhe permitem a ter filhos. E aí o casal pode decidir a procurar ajuda espiritual satânica para que haja uma concepção, para que haja ali um filho que seja que dali possa ser gerado. Neste caso, por exemplo, havendo troca de sêmen, não é? Na troca de sêmen não, havendo introdução de sêmen na esposa, a entidade carnal tem paternidade do marido, mas o espírito que vai acometer este indivíduo, ok, está diretamente linkado à entidade que eles foram procurar para que aquele bebê nascesse, ok? É por isso que temos, às vezes, estes casos de indivíduos que nascem, não é? E quando vão crescendo, começamos a notar alguns desvios. Estes desvios de comportamento, etc., é precisamente por causa da entidade espiritual, pode ser por causa da entidade espiritual da qual ele foi acometido. Este é um caso. Os casos mais extremos são aqueles em que
sem que necessariamente haja um envolvimento físico, não é? A mulher engravida, ok? E esta mulher tem este problema de marido e mulher espiritual. Geralmente isto acontece com mulheres que estão envolvidas com alta magia, ok? Estão envolvidas com entidades espirituais de alta patente, ok? E a paternidade destes filhos que são gerados, embora ela esteja com o homem, são consagrados a Satanás. Mas para tratarmos disso aí com muita profundidade, precisaríamos de um outro programa para falarmos de pactos diabólicos e as diversas vicissitudes destes pactos. Mas é possível, sim. Mas, reverendo, uma mulher que nunca foi tocada ser engravidada. Sim. Porque Nunca conheceu um homem. eu vou entrar um pouco mais fundo. Tu estás a explorar muito isto, né? Um espírito é energia. A energia espiritual, ela é atômica ou subatômica, quando muito nuclear. Quando um homem entra em contato com energias nucleares, ok? Há mutações que acontecem dentro da estrutura física desta pessoa. Na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 6, nós temos casos específicos de espíritos que se envolveram com mulheres e daí nasceram homens gigantes. Ok? Nós temos também, no caso do nascimento de Jesus Cristo, em que Maria ela concebe do Espírito Santo. Ela não teve nenhum envolvimento físico com José e mesmo assim ela ficou grávida. Ela veio a ficar grávida, não é? E dali nasceu o Messias, ok? Então eu que estou a levar-te para fatos bíblicos, para aspectos concretos, para te mostrar que de facto com a fórmula correta, na dosificação correta, é possível, de facto, uma mulher engravidar de um espírito e ter um filho com base no envolvimento espiritual. Obrigado, reverendo J.C. Maló. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, continuem participando no nosso programa de hoje, deixando as vossas mensagens, os vossos comentários relativamente ao tema de hoje. Reverendo, na nossa página do Facebook temos muitas perguntas. Agora iremos colocar a pergunta do Nelson Edir. Ele diz o seguinte: boa tarde, Massango, a dizer que o programa está muito bom. Peço para perguntar ao reverendo o seguinte: a minha esposa às vezes dorme um sono profundo, que mesmo lhe pondo com água, não sente nada. Lhe dou chapada, não sente nada. E depois acorda com uma respiração profunda e chora às vezes. Sai alguém a falar, mas depois ela não se lembra de nada. Por que acontece isso? O que fazer, reverendo? Ela tem coisa. Ela foi consagrada. É possessão. A possessão demoníaca. Eu tive um caso de um jovem, era vizinho. Nesse dia o meu cão desapareceu. Acho que foi a provisão de Deus para a vida desse jovem. E eu estava à procura do meu cachorro, entrei na casa em que esse jovem estava. E os familiares estavam já desesperados, mas não estavam à procura de ajuda porque já vinham tentando ajuda há muito tempo e não conseguiam. Já tinham entrado em muitas igrejas, etc. E não conseguiam uma solução. Na verdade, até ele tinha caído assim, depois de ter visitado uma igreja aí naquela zona da Matola Rio, ele voltou e ficou estatelado. E tinham passado 3 dias. 3 dias. Durante aqueles 3 dias,
ele quase que não respirava, a respiração dele estava muito lá para dentro, quase que não sentia que aquele indivíduo estava a respirar. Não fazia necessidades maiores, não fazia necessidades menores, e ele estava num estado inerte. Ok? Então, uma das manifestações de possessão é essa. Agora, há que entender o que acontece no espírito, né? Porque nós estamos a ver que o corpo está ali inerte, não está a movimentar, mas o que de fato está a acontecer? Enquanto o corpo está inerte, o espírito não está inerte, está em movimento. Agora, há que perceber o que acontece com o espírito desta pessoa, né? Especificamente quando ela cai naquele estado. Por exemplo, a um nível de feitiçaria, eu costumo dizer assim, eu coloco isto muito em níveis, né? Para mim, na minha análise, né? O curandeirismo é o primeiro nível de introdução à feitiçaria, ok? No nível mais adiantado, né? De bruxaria, algumas técnicas são aprendidas. E uma das técnicas que são aprendidas é a separação do corpo, separar o corpo da alma, ok? Em que eu posso estar aqui sentado a conversar contigo, eu estou com um soninho, deixa-me descansar um bocadinho, eu dormir e o meu espírito sair, ok? E enquanto o meu espírito sai, eu tenho noção do ambiente, eu sei o que está a acontecer, e eu posso mover o mundo espiritual através dessa técnica ao meu favor, ok? Ao meu favor. Estas técnicas não são muito exploradas, até porque não são muito exploradas no meio evangélico, por cristãos, porque para tu fazeres uma coisa dessas, tu precisas de uma permissão de Deus. E nem todos têm uma intimidade com Deus para chegarem a este nível. Mas nós temos na Bíblia, algumas pessoas vão procurar e não vão encontrar, porque são coisas que não é fácil de encontrar, mas nós temos na Bíblia casos de homens de Deus que dominavam estas técnicas. Então, é possível, tanto de um lado como do outro lado, fazer missões no espírito. Agora, os satanistas, os feiticeiros, que são muito mais curiosos em relação a estas coisas, fluem muito melhor nestas práticas, ok? No caso desta moça, pelo que eu percebi, ela não passou por uma, assim, ela não passou por um curso como tal. Ela está numa posição de vítima, né? Ela fica inerte, não é? O marido tenta acordá-la, bate, quando ela volta atrapalhada, mas alguma coisa acontece com ela no espírito. E é isto que geralmente a gente, numa sessão de libertação, nós podemos aferir o que é e podemos ajudar a ela. Mas em termos práticos, assim para que as pessoas mais leigas possam entender, o que acontece geralmente num ato de possessão é que o espírito dessa pessoa é amarrado, é levado para uma prisão e entidades entram. No entanto, vezes há em que o espírito dessa pessoa não é necessariamente amarrado, mas é usado. Quer dizer, a pessoa sai e faz trabalhos espirituais com outras entidades espirituais e enquanto ela estiver a fazer estes trabalhos espirituais, o corpo fica inerte. Então ela está a fazer um trabalho lá que o marido não sabe, mas ela está fazendo um trabalho espiritual. Quando termina de fazer o trabalho, volta para o corpo e ela acorda e ela pode não se recordar. Por que ela não se recorda? Porque isto funciona como sono. Quando nós sonhamos, nós nos lembramos 5% a 10% do nosso sonho. Há muita coisa. Nós quando dormimos, geralmente sonhamos. Mas a maior parte dos nossos sonhos nós não nos lembramos. Quando você volta, às vezes tem que fazer um esforço titânico. Ei, mas o que foi mesmo que eu fiz? O que aconteceu? Eu sonhei alguma coisa. Mas o que é? Já não me lembro o que eu sonhei, não é? A mesma coisa acontece quando essas atividades espirituais afluem. O espírito da pessoa pode fazer trabalhos, mas quando volta para o corpo, ela já não se lembra do que aconteceu. É aí onde costumas ter aquela batalha, aquela guerra, em que algumas pessoas dizem, você é feiticeiro, mas eu não sou feiticeiro, não fiz, mas eu não sei, eu não fiz nada. E de fato, a pessoa, quando está no seu dia a dia, ela não se lembra. Mas à noite, o que acontece é outra coisa completamente contrária. Libertação resolve isso. Reverendo,
É comum ouvirmos que o marido espiritual é ciumento, que em casos mais graves pode se manifestar durante a relação sexual e pode até querer matar. Explique-nos essa ideia, reverendo. É, é, são demônios. E a qualidade de ser ciumento é uma qualidade exclusiva do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo tem legitimidade de ser ciumento. E de fato o Espírito Santo é ciumento. Como estes espíritos pretendem ocupar o lugar legítimo do Espírito Santo, eles usurpam as qualidades do Espírito Santo. Daí também se manifestarem nesta qualidade de ciumentos como tal. Mas tem outra coisa que é importante aqui fazermos a menção. Quando este espírito entra numa mulher, ele entra com uma missão. Os demônios, espíritos maus, eles têm castas, são níveis, não é? de espíritos. E dependendo dos níveis, as missões também variam. Dentro das missões, também tem um histórico hereditário de maldição familiar. Então, aquilo que é o objetivo destes demônios dentro daquela família. Daí que, se um espírito toma uma mulher, ele vai tender a comportamentos como se de fato de um marido físico se tratasse. Então ele não vai querer que esta mulher naturalmente se envolva com outros homens. A não ser, aí já tem outra coisa, a não ser que ele saia em vantagem, que haja algum ganho espiritual nesse envolvimento. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Se alguém se envolve ou busca um envolvimento com uma pessoa que tem este espírito e que essa pessoa está ciente de que tem este espírito, por exemplo, um curandeiro, uma curandeira, ok? Tem aí agora, andam aí curandeiras bonitas, não é? Que vêm até ao teu programa e tal, né? E chegam e falam, tem redes sociais e por aí em diante. E alguém quer se envolver com ela. Vai perceber que para ter um ato sexual com essa mulher, haverá um condicionalismo. Esse condicionalismo irá envolver uma troca, pode ser até monetária. Desculpa, Massango, tu não podes dormir comigo se tu não levares 100 meticais e esfregar os 100 meticais no meu peito e depois deixar os 100 meticais aqui na cabeceira, não é? E depois é que já podemos ter uma relação sexual. E aí você tem uma relação sexual com aquela curandeira. Se você não faz isso, né, ela pode ter problemas. Mas, para ela te dizer o que é necessário, é porque ela também recebeu uma permissão. Okay? Você pode fazer na condição X, Y, Z. Em outras palavras, o que eu estou a dizer é que estas pessoas que estão envolvidas com estas coisas, elas vivem numa prisão. Não é tão bonito quanto parece. Elas aparentam estar tudo bem, mas tem muitas limitações sobre o que elas podem, sobre o que elas não podem, o que elas devem, até o que podem comer. Não podem comer tudo. Há umas que não podem comer perna de galinha, outras não podem comer peixe, outras não podem comer animais de 4 patas. Por que há estas limitações todas? É a maneira que os espíritos encontram de controlar a pessoa. Por exemplo, se o espírito demoníaco diz, é um exemplo corriqueiro, você não pode beber água mineral, ok? E, por alguma razão, a pessoa bebe água mineral, no dia seguinte ela vai acordar com a cara inchada, vai levar uma chapada durante a noite, vai ter um membro paralisado, alguma coisa vai acontecer. E ela vai se lembrar que eu desobedeci ao meu amo e a consequência é esta.
next thing you know, quando ela, por alguma razão, cogitar em fazer alguma coisa que desabona aquele espírito, ela vai ficar com medo, porque já levou porrada lá atrás. Não é? É por isso que um curandeiro, para converter um curandeiro, é necessário que haja um ato muito grande de fé e ele possa de fato acreditar que não, este de fato é homem de Deus, vai me ajudar neste assunto, porque caso contrário, ele fica com medo, porque ele sabe que se entrar naquela igreja, no dia seguinte eu de voltar para casa posso levar porrada com aquele demônio. Então ele precisa ter fé e acreditar que não, Deus vai me proteger, não vai me acontecer nada, ok? É por isso que o primeiro passo a dar, às vezes, é o mais difícil, porque elas estão dentro de uma chantagem. Haja vista que para se ser curandeiro, ou para se entrar nesta iniciação para a feitiçaria, a primeira coisa que acontece é que a pessoa cai extremamente doente. Fica tão doente a ponto de morrer. E a única solução que lhe vislumbra a mente, por resposta demoníaca, é: faça um pacto comigo, eu tiro essa doença. Então, o que está na mente dessa pessoa? É que se eu abandonar este casamento, eu vou voltar a ficar doente. Então, é um casamento espiritual que ela tem, mas é um casamento com rédeas curtas. Essa pessoa é escrava. Se você fizer o que eu não quero, eu te dou porrada. Se você fizer o que eu não quero, eu vou te fazer cair. E estas pessoas, por exemplo, para trabalharem, não conseguem. Quando entram no serviço, caem, desmaiam. Quando vão para a escola, não conseguem, desmaiam. Tem problemas de desmaios constantes. Podem ter problemas de acidentes, podem ter problemas de doenças. Enfim, há um conjunto de aspectos que estão ligados a estes demônios que fazem com que a vida dessa pessoa esteja amarrada. Reverendo, é comum também ouvir que uma mulher com marido da noite é forte, até pode bater um homem. Como é que olha para isso? Tem uma cantora que nas redes sociais disse uma coisa muito interessante, né? Ela escreveu assim, escreveu no Facebook dela mesmo, tá? Se alguém se lembrar e viu, há de saber quem foi. Ela disse assim: sempre que eu tenho um namorado ou que estou em uma relação, não tenho dinheiro. O espírito mau, quando entra na vida de uma pessoa, os espíritos, os demônios, quando entram na vida de uma pessoa, elas podem mexer com aspectos sociais da vida dessa pessoa, mas também mexem e têm a capacidade de mexer com aspectos físicos dessa pessoa. E aqui é importante explicar uma coisa que talvez nunca foi explicado. Talvez. Demônios, em termos de pujança, em termos de fisionomia, são anjos. Então eles têm um maior poder, têm uma maior estrutura, têm uma maior complexidade física em todos os aspectos. Ok? Agora, tu tens casos de pessoas que manifestam 3, 4, 5 demônios. Tens casos, por exemplo, daquele do Gadareno que tinha uma legião, 6.000 demônios. Como é que 6.000 demônios vão ficar dentro de um corpo? Essa é a pergunta que não quer calar. Então, eu quero explicar aqui uma coisa muito interessante. É que a possessão demoníaca, as pessoas muitas vezes têm a tendência de pensar que é necessariamente algo conotado ao nosso físico, no sentido de que demônios vão entrar e vão viver dentro de mim, vão ficar aqui dentro no meu corpo e tal, etc. Não é assim como a coisa funciona. A manifestação de espíritos na vida de uma pessoa, de um corpo, é através do controle. É como se os espíritos tivessem a capacidade de remotamente acessarem o teu corpo. Eles acessam no teu corpo e através desse acesso que tem o teu corpo, ok? Eles fazem com que você, indivíduo, ande, projete-se da maneira como eles desejam que você seja projetado. Isto é muito complexo até de se explicar. Logo, um indivíduo que recebe uma entidade, um demônio na vida dele, essa entidade acede às estruturas moleculares, fisionômicas deste indivíduo, ok? E de forma remota
ok? Ela lhe dá a energia, o ímpeto necessário para que ela tenha a força de fazer o que em condições normais ela não fazia. Então, você pode, através de pactos demoníacos, receber entidades para ser um bom guerreiro, ter muita força, jogar muito bem futebol, cantar, fazer atividades físicas que em condições normais você não conseguiria. Até pregar? Até pregar. Até pregar. Até pregar. Pode muito bem pregar. Haja vista que demônios conhecem muito bem a palavra de Deus. Até pregar. Reverendo, temos aqui duas questões. Temos a questão do Brian e a questão do Bob. Do Brian é a seguinte. Eu namorei uma vez com uma moça apenas um dia e terminei com ela. Porque logo que iniciei a Namorou namorar, um dia. Ok. Namorei um dia e terminei com ela. Porque logo que comecei a namorar com ela, tive alucinações visuais e auditivas. Isso pode ser esposa e marido da noite que está-me a bloquear, fazendo uma ponte com a questão do Bob. Boa tarde, ilustre. Como fazer para vencer as alucinações auditivas e visuais? E por conseguinte, quais são as causas? Peço para perguntar ao reverendo J.C. Maloa. Sim, ele ficou possesso. Ele ficou possesso. Uma entidade se manifestou dentro dele. Não é? Um dia, reverendo. Sim, até pode ser 5 minutos. Pode ser 5 minutos. A palavra de Deus diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Em Salmos capítulo 1, diz até para não sentarmos na roda de zombadores. E uma das razões é que você pode almoçar com alguém e ficar possesso. Você pode apanhar uma boleia, entrar no carro de alguém e ficar possesso. Você pode receber dinheiro de alguém e ficar possesso. Você pode vestir casaco, roupa de alguém, roupa íntima e ficar possesso. Já tive caso de alguém que ficou com tendências à prostituição porque recebeu roupas de alguém que tinha saído da prostituição. A pessoa saiu da prostituição, pegou nas roupas, em vez de estar fora, a gente geralmente aconselha a queimar. A pessoa não queimou, foi oferecer a alguém. A pessoa pôs aquela roupa, ficou prostituta. Entende? Então, esse indivíduo, ele ficou possesso, ele recebeu uma entidade de fato. Agora, esta manifestação é aquilo que acontece também malucos. Malucos andam e veem coisas. Ouvem coisas. Você não está a ver, mas ele está a ver. Aquilo que ele vê no universo dele é real. Para você que está fora, pensa que ele está maluco, está a falar sozinho, não está a falar sozinho. Ele está a falar com alguém, porque ele acedeu. É assim, o mundo, ele é composto do mundo físico, térreo, que tu consegues notar e visualizar, mas tem um mundo espiritual que tu não consegues ver. E no nível mais, na dimensão mais baixa, o mundo físico se mistura com o mundo espiritual. O que eu estou a dizer é que aqui onde nós estamos, Massango, tem um mundo espiritual que nós não conseguimos aceder com o olho da carne. Mas aqui tem anjos, aqui tem espíritos aqui que estão se a movimentar. Há um exercício espiritual que aqui acontece. Quando nós desbloqueamos, ainda que uma parte minúscula deste entendimento, ou deste universo, deste fragmento do mundo espiritual, nós conseguimos ver, ouvir coisas que em condições normais não conseguimos. É aí que a gente despoleta este tipo de manifestação. Aconteceu na Bíblia com Moisés. Moisés, quando viu a sarça ardendo, ele estava tendo contato com dois mundos. É por isso que ele diz, ele quando retrata, ele diz que a sarça queimava, mas não se consumia. O que estava acontecendo ali? Ele via a sarça que estava lá e ao mesmo tempo foi aberto os olhos espirituais dele e ele viu fogo. Só que eram dois mundos. É por isso que aquele fogo que ele via não consumia aquela sarça, porque não estavam no mesmo hemisfério espiritual. Ok? Então, isso acontece. Quando isso acontece, né, aqui tem duas coisas. Quando é Deus agir e ele faz isso, é uma bênção. Tu tens experiências fantásticas. Quando são demônios a fazerem isso, tu podes ficar maluco, não é? Tem consequências catastróficas, pode até morrer.
Mas tem casos, por exemplo, de pessoas que estão envolvidas com satanismo, que também conseguem aceder a isso e a partir daí eles conseguem fazer as suas artes mágicas. Reverendo, soluções para os casos de existência de marido e esposa da noite, de uma forma bem resumida, colocando últimas considerações, beijo e abraço. É um processo que começa necessariamente por procurar uma igreja evangélica e um homem de Deus ungido para aquilo. E neste aspecto aqui, da mesma maneira como nós temos como temos soluções fora da igreja, se você entrar dentro da igreja e encontrar a pessoa errada, você pode pensar que realmente solucionou o seu problema quando não solucionou. Apenas houve uma substituição de espírito. Você tirou ali um espírito, né, que estava atingido de uma certa maneira e introduziu o outro que te atinge de uma outra maneira. É preciso ter muito cuidado também com a igreja que você entra. Me permita, Massango, se gastamos muito em cima do tempo, mas eu quero contar isto porque foi um caso que aconteceu recentemente, de um jovem que estava à procura de sua libertação e entrou numa igreja. Na altura em que ele estava a congregar, ele ganhou um jackpot aí, um negócio que fez, teve um dinheiro, e quando ia para casa, na hora do seu descanso, ele sonhava com o pastor daquela igreja lhe ameaçando para que ele depositasse aquele dinheiro na conta da igreja. Real story, coisa que aconteceu há pouco tempo. É um problema que eu estou a lidar com ele neste momento. Okay? E o jovem sentiu-se obrigado. Reverendo, para terminar, 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Procurar uma igreja de fato que seja evangélica, buscar dentro da igreja. No fato de tu estás da igreja não significa que o assunto está resolvido, mas andar dentro dos ditames bíblicos, isto é, oração, leitura bíblica, santificação. Resolve o problema. Deus possa abençoar a todos. Deixa-me só dizer que nas minhas redes sociais, meu número 84 74 51 460, nós podemos continuar a ter essa conversa em privado. Obrigado, Reverendo Jesse Maló. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap, também através da nossa página do Facebook. Eu sou teofilósofo e mestre José Massango. Deus abençoe.